Jornal Rio Doce está de volta. Durante a pandemia, a sociedade ficou mais ligada e presente nas redes sociais. Você acha que a pandemia impactou diretamente nas fake news? Sim. Se a gente for pegar alguns dados históricos, então, por exemplo, nos Estados Unidos foi feito um estudo entre janeiro e maio de 2020, e eles perceberam que entre janeiro e março, que foi quando a OMS declara o estado de pandemia, né, de Covid-19, havia um fluxo de notícias falsas ou informações falsas circulando. Quando eles pegam de março do início até maio, eles perceberam que esse fluxo aumentou em 6 vezes. Né? Então, eles investigaram 38 milhões de canais de informações e viram que essa notícia aumentou muito durante o período da pandemia. A própria OMS estabelece o que ela chama de infodemia, né? Que foi exatamente essa circulação de informações falsas, né, durante a pandemia, então ela chamou de infodemia. Aqui no Brasil, a gente teve a Justiça Eleitoral, né, também tomando uma iniciativa, criando um canal de denúncias para notícias falsas. E me lembro que nos primeiros 3 meses, né, eles receberam 11 mil denúncias. Né? Então, assim, para a gente ter uma dimensão de pequenos recortes de como que porque as pessoas estavam mais presentes nas redes sociais em função do isolamento social, né? Então a gente mostra aí como que as notícias circularam com mais velocidade. As fake news aumentaram a responsabilidade do jornalismo profissional no compromisso com o público? Olha, o compromisso ele tem que ser sempre o mesmo, né? O código de ética ele não mudou para o jornalista por conta disso, né? Mas ele tem que, claro que é uma nova perspectiva, é um novo desafio, e ele tem que aprender a lidar com isso. Então, cria-se, por exemplo, tantos jornais criaram meios de checagem, né, de notícias. Então, assim, você vai criando ferramentas, porque hoje é muito comum, né, na hora que você vai apurar uma notícia, você não sabe a procedência dela muitas vezes quando você extrai só da internet. É diferente quando você vai a campo e você entrevista, você filma, você grava, mas quando você extrai da internet ou da rede social, você não sabe qual é a veracidade. Então você tem que... vou contar um exemplo muito rápido, e eu costumo usar isso em sala de aula, né, de um grande jornal de Minas Gerais que foi na rede social, olhou uma campanha, olhou um rapaz, estava com a camisa de um time de futebol, o Atlético, e aí ele estava pedindo ajuda para comprar coisa para a família, pedindo para as pessoas depositarem dinheiro no Pix. Ele tirou uma foto com a camisa do Atlético e no fundo os 3 filhos, uma casinha bem precária assim. E as pessoas se sensibilizaram e esse jornal foi e fez uma matéria sem apurar quem era essa pessoa, apurar o que estava por trás da história. Pegou a matéria da rede social e publicou aquilo. Depois, horas depois, um internauta descobriu que aquele mesmo rapaz estava tirando fotos com camisas de outros times, espalhando nas redes sociais. Então, assim, ele entrava no perfil dos influenciadores do Grêmio, do Internacional, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, com camisas do time. Então, todo mundo depositando Pix, era golpe. E o jornal comprou a ideia sem fazer a devida apuração. Então, é uma questão, assim, a responsabilidade ela aumenta, porque existem agora outros entraves e outros filtros que têm que ser feitos na hora de apurar a matéria. Sim. Há alguma política pública eficaz para combater as notícias falsas no Brasil? Olha, eu posso falar de iniciativas que são extremamente importantes. Eu ressalto uma que chama Educamídia, que é um programa de formação de educadores exatamente pensando já inclusive no público já infantil, a partir do público infantil, porque eu parto do princípio de que se eu ensino a criança a lidar com a notícia, a ser responsável com aquilo que ela... Porque hoje as crianças vão para a escola com celular. Então esses meninos também estão produzindo conteúdo o tempo todo, tá? Então, assim, só que eles não têm ainda a maturidade para lidar com essa informação, muitas vezes, né? E a fofoquinha para lá e para cá, aquelas coisinhas. Então, a gente, dentro da educação midiática, e eu falo a gente porque eu participei dessa formação, ela acontece hoje no Brasil, de uma forma geral, já está, acho que na 4ª ou 5ª turma, e uma das propostas, né, da educação midiática é exatamente, o nome já diz, educar midiaticamente, educar as pessoas sobre como utilizar de forma consciente e responsável a internet, as redes sociais, as ferramentas, para criar um cidadão, um adulto consciente também em relação ao uso dessas ferramentas. Sim. E como especialista em comunicação, qual dica para quem se depara com as notícias nas redes sociais ou grupo de mensagens? Olha, assim, é o que a gente sempre orienta.
hoje existem várias ferramentas de checagem, como eu citei, os grandes conglomerados, né, criaram ferramentas, então você tem hoje como entrar para verificar isso é falso, isso não é. Então, alguns portais de notícia têm essa ferramenta disponíveis, mas hoje assim, você tem internet na mão, então se você recebe a notícia, verifica, né? Esses dias, minha mãe falou assim, pegou mandou para mim e falou, meu filho, será que isso é golpe? Era um apresentador de uma emissora falando, e era uma edição editada, né, dizendo assim, olha, tem dinheiro para você sacar hoje, não sei quantos milhões vão circular na economia, e ela achou que ela tinha um dinheiro para sacar. Só que no final desse vídeo falava assim, entre em contato conosco e nós podemos te ajudar e orientar como sacar esse dinheiro. E a pessoa ia lá, fazia um contato, clicava um linkzinho, e só que aí ela perdia dinheiro, porque ela tinha que pagar uma taxa, e estava pagando para golpista, né? Então eu sempre falo, mãe, verifica, porque a edição tá cortada, ela não vai entender isso porque é uma coisa mais técnica, mas eu falo assim, joga na internet e busca se tem isso, se esse recurso está disponível, quem está disponibilizando, porque nem o próprio vídeo não fala. Então, assim, eu acho que tem várias formas e a própria internet é uma ferramenta para você fazer essa checagem e se sentir mais seguro. Franco, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. E o Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.